Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso Camacel Atualidade, o espaço em que nós, aqui no Camacel, no canal Camacel, que é o canal angolano de mediação e arbitragem e conciliação de litígios, tratamos de disseminar, de divulgar, de promover os métodos adequados de resolução de litígios. Métodos esses que são transversais e que vão desde a arbitragem, mediação, conciliação, dispute board, as práticas colaborativas, como a advocacia consensual e também outras práticas que se aplicam à resolução extrajudicial de litígios, sejam eles de natureza particular, sejam eles de natureza empresarial ou tenham que ver com matérias comerciais ligadas a pessoas coletivas, se assim quiserem também. Para o dia de hoje nós trazemos um tema que tem estado a ser discutido, cada vez mais discutido por conta da informação que foi veiculada. Esse prende com a aprovação ou com a remessa da proposta de Lei Geral do Trabalho para a aprovação da Assembleia Nacional, que é o nosso Parlamento aqui em Angola, na generalidade. Obviamente que existem outros motivos para nós estarmos aqui e fazermos várias edições do Camacel News e que eu posso aqui aproveitar e lançar como algumas dicas, se quiserem, que se prendem com vários movimentos que têm sido feitos a nível da arbitragem em Angola, como sendo da criação, para muito breve, de cursos de pós-graduação em arbitragem comercial e de seminários de formação em matéria de arbitragens, mormente capacitação de árbitros, que será feito por um dos centros privados aqui de Angola, e que no momento próprio também poderemos voltar a este tema, mas também de atividades que representações de centros estrangeiros ou com sede no estrangeiro têm feito a partir dos seus representantes locais aqui em Angola. E temos, de facto, algum movimento importante de considerar a nível da arbitragem aqui em Angola. Mas, para hoje, de facto, queremos nos dedicar com algum cuidado a tratar de alguns temas que envolvem a matéria do direito de trabalho. É sabido que a reforma da Justiça e do Direito tem estado a fazer o seu trabalho num processo que já dista de vários anos, mas que nos últimos anos, mais concretamente na legislatura terminada recentemente, conhecemos vários dos seus efeitos. Desde a Lei Orgânica dos Tribunais de Jurisdição Comum, desde a instalação dos próprios tribunais, a aprovação de uma série de leis e a reforma que, a nível do direito do trabalho, teve lugar já não tão distante assim, ano 2015, com a aprovação da Lei 7/15. Porém, e como todos sabemos, a reforma não ficou por aí. Fez passos significativos, não só nos termos da Lei Geral do Trabalho, mas a nível da matéria laboral em geral, no que se prende com o contrato de trabalho do mês, o contrato de trabalho de terceiros, o contrato de trabalho desportivo e outras formas de prestação do trabalho, como também o contrato de teletrabalho, que foi a mais recente matéria legislada de especialidade sobre este tema, e que vem já de frutos de diversos efeitos e também de estudo comparado do direito de situações que ocorreram durante a pandemia. Mas o que vos trago não é novo, como disse, dista de 2015 a consagração na nossa Lei Geral do Trabalho, ainda em vigor, uma série de alterações que conformaram o novo quadro jurídico laboral aqui em Angola. Falou-se muito do contrato de trabalho a termo, que foi considerado regra e não exceção, como vinha desde 2000, da particularidade que se deu à autonomia da vontade das partes para definirem os termos do contrato e com efeito também a nível da extinção dos contratos de trabalho. Defendia-se e defende-se em alguma doutrina nacional que houve uma precariedade laboral e o legislador tomou posições que se calhar não deviam ser as melhores. Também é verdade que se deve dizer que o legislador tomou posições muito positivas, mormente no que diz respeito à proteção dos menores, a
a nível da atividade laboral e a proteção das mulheres também a nível da atividade laboral, com a aprovação inclusive de uma lista de trabalhos que são insalubres e que não devem ser contratadas aqui numa discriminação positiva, acautelando questões de saúde física, psicológica e outras da mulher, gestante ou não gestante, conforme os termos que o legislador entendeu aplicar. E remeto-vos, de facto, para esta legislação, para que possam ter melhor conhecimento, uma pesquisa sobre essa matéria, para que possam, sobre elas, ter melhor conhecimento. Mas também em 2015 nós tivemos, com a Lei 7/15, um passo muito significativo no que a resolução extrajudicial de litígios diz respeito. E esse passo significativo no que respeita à resolução extrajudicial deve-se, em grande medida, pelo facto de o nosso legislador consagrar na Lei Geral do Trabalho, primeiro, a mediação como forma de resolução de conflitos individuais e também coletivos, não é? Segundo, ainda em sede da resolução extrajudicial, a preferência obrigatória da mediação ou da conciliação como forma de resolução de conflitos, e aí um lapsus, quero eu acreditar, que também se fez relativamente à arbitragem, mas que sabemos todos que não deve ser deste modo, porque não tem uma precedência com a via judicial, ela afasta a via judicial, mas pronto, o legislador não teve esse cuidado, ou houve algum erro na redação, que pronto, é aceitável, mas que de facto traz essa situação que tem sido resolvida no momento da aplicação. Mas também é verdade que, para além disto, a arbitrabilidade dos conflitos laborais teve ou conheceu um momento especial, com uma caracterização, assim podemos dizer, de uma arbitrabilidade muito mais vasta, muito mais elástica, não abrangendo só os conflitos de natureza coletiva, mas também os conflitos de natureza individual, dito pelo próprio legislador, nos termos da lei, preferindo para os conflitos coletivos a via arbitral como forma adequada de resolução de conflitos, mas aplicando-se a todos os outros conflitos. Mas ainda o legislador não estabeleceu um limite de arbitrabilidade dos conflitos individuais, deixando porta aberta, e é essa a interpretação que a grande generalidade dos juristas aqui em Angola fazem, e eu me coloco também neste grupo, de não haver, pese embora se possam levantar uma série de indagações justificadas, não é? Mas na verdade não haver uma arbitrabilidade limitada para os conflitos individuais. Ou seja, todos os conflitos individuais, sejam bens patrimoniais ou não patrimoniais, desde que disponíveis, há quem entenda, inclusive que ainda que indisponíveis, mas olhamos aqui para esse critério geral que a própria Lei da Arbitragem Voluntária coloca, e há uma remissão expressa para a Lei da Arbitragem Voluntária também, mas sem nos esquecermos que se trata de uma legislação especial, a Lei Geral do Trabalho, relativamente às questões da arbitrabilidade, mas, no entanto, é aceitável, é perceptível e por isto não tem causado celeumas a admissão de existir alguma limitação, pelo menos no que indisponível nos termos gerais da lei se possa entender ser este ou aquele direito. Mas, no entanto, e apesar da quesilha que se levanta em torno do direito laboral e da disponibilidade do direito do trabalhador, ou dos direitos do trabalhador, a nossa lei de facto consagrou essa porta muito mais aberta relativamente à arbitrariedade dos conflitos laborais, e isso é indiscutível e temos de facto na lei. No entanto, com o advento da revisão da Lei Geral do Trabalho e no âmbito da reforma da Justiça e do Direito, e como também sabemos, o legislador ou há a pretensão de se separar as normas adjetivas das normas substantivas e fazer com efeito aprovar o Código do Processo do Trabalho. E as normas adjetivas, por maioria de razão, virão previstas no Código do Processo de Trabalho. Esta, pelo menos, é uma informação que todos dominamos porque tem sido veiculada exatamente nesses termos. Sucede, porém, que agora, com o conhecimento
da remessa do processo da proposta de lei para a Assembleia Nacional com vista à aprovação, se levantam uma série de questões que têm sido analisadas por uma série de especialistas em matérias laborais e não só, e eu trago aqui algumas para a vossa atenção igualmente. Mais concretamente, no anteprojeto de lei, faço aqui referência, ou quero fazer referência, aos artigos 318 e o artigo 320. O artigo 318 diz-nos o seguinte, que o prazo de prescrição fica suspenso e os de caducidade interrompidos com a apresentação do pedido de conciliação, de mediação ou com a propositura da ação judicial em que os créditos ou cumprimento das obrigações sejam reclamados. Vou repetir de forma mais pausada. Diz-nos, ou dispõe, o artigo 318 da proposta que os prazos de prescrição ficam suspensos e os de caducidade interrompidos com a apresentação do pedido de conciliação, de mediação, deve estar a dizer, não se leem as vírgulas, eu quero fazer a leitura mais pausada para que possam de facto perceber, de conciliação, de mediação ou com a propositura da ação judicial em que os créditos ou cumprimento das obrigações sejam reclamados. O que é que nós podemos de ilações tirar do 318 da proposta? Nos parece que a redação, conforme se apresenta, aliás, se calhar devemos começar de uma incursão preambular de enquadramento. Prevê a nossa Lei Geral do Trabalho e, tanto quanto sabemos, se perspectiva que o Código do Processo de Trabalho, da mesma forma, preveja a possibilidade da resolução de conflitos por via da mediação. Aliás, dizer que a resolução de conflitos laborais por via da mediação não é nova, não resulta da Lei 7/15, ela é anterior à Lei 7/15. No entanto, ganhou uma expressão maior com a Lei 7/15. Dizia eu que prevê a resolução de conflitos de laborais em matéria por via da mediação e também por via da conciliação, com uma diferença que não concordo com ela, mas em outro momento poderemos sobre isso também nos debruçar, porque nós estamos aqui a falar do Código do Processo, do futuro Código do Processo, mas da Lei Geral do Trabalho. Dizia eu que se refere então ao facto dela não ser de precedência obrigatória. Ora, isso pressupõe dizer que na resolução de um conflito as partes poderão optar pela mediação ou pela conciliação para submeter à via de resolução do conflito anterior à via judicial ou a uma outra via heterocompositiva, impositiva, como é o caso da arbitragem. A partir dessa leitura que se deve fazer. No entanto, da redação que temos no artigo 318, deixa e cria balizas para que uma indagação que vem sendo feita, vez sim, vez não, que é de saber se num conflito laboral, depois de requerida a mediação, poderá a outra parte requerer a conciliação ou a mesma parte, vendo goradas as suas expectativas e interesses na mediação, requerer uma conciliação ou vezes sem conta o poder fazer. Será isso possível ou não será possível? Ou seja, é uma questão que tem sido colocada. Nos parece que o artigo 318 vem exatamente trazer lenha, permita-me a expressão, para que esta confusão seja ainda maior, na medida em que coloca como efeito a suspensão ou a interrupção do prazo de caducidade ao requerimento ou apresentação de um pedido de conciliação. Ora, se esse pedido de conciliação puder ser feito em qualquer fase do processo, ou em qualquer fase do conflito, anterior ou posterior à interposição da ação, e aqui os efeitos maiores se poderão colocar na fase anterior à interposição da ação,
teremos aqui uma margem muito grande para podermos ver, vezes sem conta, a suspensão do prazo, seja de caducidade, seja como de prescrição. E isso levar, eventualmente, a manobras dilatórias de uma ou de outra parte, e não necessariamente de advogado, como sabemos. Há aqui o princípio do ius postulandi aplicável nas matérias laborais, e não é necessariamente o advogado quem poderá fazer. Poderá a parte por si mesma, e também nesses termos a lei de mediação de conflitos e conciliação permite que de facto seja ela diretamente e não necessariamente com a assistência de um advogado. Então poderá dar aqui asos para que de facto quem tenha recorrido a uma mediação possa fazer a posterior com uma conciliação e depois com uma terceira, com uma quarta ou com uma quinta, na medida em que, primeiro, ela fala em conciliação e mediação, e nós entendemos que devia dizer conciliação ou mediação, exatamente para colocar uma ou outra. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o legislador fala-nos, e aqui repito, com a apresentação do pedido de conciliação, de mediação. A apresentação do pedido numa forma de resolução de conflito autocompositiva ou heterocompositiva não impositiva não pode, no meu ponto de vista, ser por ela mesma a razão para interrupção do prazo, mas ainda quando se trata de uma forma de resolução de conflitos que na sua aplicação não tem caráter obrigatório. Dito de outro modo, não se poderá garantir, com a apresentação do pedido, a participação da parte contrária. Que efeito é que isso poderá ter na prática? Alguém que pretende ver suspenso determinado prazo, poderá fazê-lo bastando que requeira a qualquer entidade com competência para tratar, para gerir, administrar um processo de mediação ou de conciliação, aqui no caso a Procuradoria junto da Sala do Trabalho, independentemente da resposta que daí possa vir, há um centro privado, um centro público de mediação ou de resolução de conflitos, ou ainda há um mediador ad hoc, porque não? A lei não afasta a possibilidade de se poder intervir mediadores ad hoc. Já não direi da conciliação, porque se partirmos da premissa que temos hoje na Lei Geral do Trabalho e que muito provavelmente deverá constar do Código de Processo, a conciliação em conflitos de trabalho continuará a ser uma competência exclusiva da Procuradoria junto da Sala de Trabalho, mas isso não acontecerá com a mediação, certamente, porque não é uma competência exclusiva da Inspeção Geral do Trabalho, nos termos da lei. Então, vejo aqui já dois problemas. Um primeiro, o facto de, não sendo uma precedência obrigatória, não vincular a parte contrária na participação na mediação ou na conciliação, que poderá sequer responder a ela, mas tem o efeito imediato na suspensão do prazo, porque ela funciona com uma mera apresentação do pedido. Se calhar seria de pensar em estabelecer no direito adjetivo, mas não se sabe como o legislador há de fazer, se calhar aqui colocando carroça em frente dos bois, mas que faz todo sentido que se tenha esse alinhamento entre a Lei Geral do Trabalho e o Código do Processo de Trabalho, porque estaríamos a falar de uma mesma matéria, que embora esteja num diploma fundamentalmente substantivo, mas ele vai entroncar com aquilo que teremos no diploma mais especializado do caráter adjetivo, como é o Código do Processo. Então entendo que de facto aqui se podia fazer um arranjo e eventualmente com uma norma do Código do Processo de Trabalho prevê a possibilidade ou da realização da mediação obrigatória ou conciliação obrigatória, que me parece ser o mais adequado para a nossa realidade social e para o nível de demandas laborais que temos, ou então considerar essa suspensão do prazo apenas para a primeira
mediação ou a primeira conciliação requerida por qualquer das partes do conflito, relativamente a este ou aquele direito que entendam que assista a essa ou aquela parte num determinado conflito de natureza laboral, sob pena de facto, criarmos aqui uma situação não muito segura em termos de tráfico jurídico. Paralelamente a esses dois pontos, temos um terceiro, que vem na parte final desse artigo, onde nos diz, e eu leio, ou com a propositura da ação judicial em que os créditos ou o cumprimento das obrigações sejam reclamados. E aqui sublinho, com a propositura da ação judicial. Me parece, e aqui, se calhar, antes de fazer a nossa conclusão, seguiria para o artigo 320, que tem como epígrafe competência dos tribunais, e no seu número 1, 2 e 3 diz-nos o seguinte, ou dispõe o seguinte. Entenda-se, estamos a falar da proposta de Lei Geral de Trabalho. Número 1. Os tribunais têm competência para conhecer e julgar todos os conflitos de trabalho. Número 2. O disposto no número anterior não prejudica outras competências que por lei sejam deferidas aos tribunais. Número 3. A criação, funcionamento e competência territorial dos tribunais do trabalho e as normas do processo são estabelecidas em legislação própria. O que é que eu quero trazer aqui e qual é a ligação que fazemos com o 318? No 318, em matéria de suspensão de prazo, diz que o prazo se suspende com a interposição da ação judicial. Relativamente à competência dos tribunais, o 320, nos seus mais diferentes números, deixa-nos quase como claro de que se está a referir aos tribunais estaduais. Sabemos todos, nos termos da Constituição, que, para além dos tribunais estaduais, também existem os tribunais arbitrais. Para além da forma judicial de resolução de conflitos, também existe a forma extrajudicial, em que uma delas é a arbitragem, e que, por via da arbitragem, se constituem verdadeiros tribunais para a resolução de conflitos. Nos termos da Constituição, os tribunais também são os tribunais arbitrais. O poder jurisdicional, ou seja, o poder de dizer o direito, não é um monopólio dos tribunais judiciais. Também cabe aos tribunais arbitrais. Quando o legislador prevê, no 318, que por via da ação judicial se suspende o prazo, fica a ideia de que, por via da ação arbitral, não se suspende o prazo. Porquanto, ele é perentório e direto quando diz mediação, conciliação e via judicial ou intentando ação judicial. Exclui de imediato a via arbitral. Quererá com isso dizer o nosso legislador que, de direito a constituir, nós não teremos a arbitrabilidade dos conflitos laborais? Quer-me parecer que não seja isso. Na medida em que a lei de negociação coletiva de trabalho, a lei de greve e outras prevêem também a arbitragem como forma de resolução de conflitos. Aliás, como se disse, o legislador, na Lei Geral de Trabalho atual, olha e, inclusive, incentiva a arbitrabilidade dos conflitos laborais de natureza coletiva. Será que o legislador prevê, no Código do Processo de Trabalho, eliminar a arbitrabilidade dos conflitos laborais, como o fez nos contratos de trabalho no domicílio? Será que é esta a ideia? Os contratos de trabalhos domésticos, melhor dito, será que é essa a perspectiva do legislador? Se for, começo a ficar preocupado e acho que não é o melhor caminho. Mas nós não podemos, e não é essa a nossa missão, apresentar apenas como detratores, se tratássemos situações que desabonam. Apresentamos a preocupação, porque somos críticos, mas também apresentamos soluções e chamamos a atenção para o caminho que se está a trilhar. Pelo que
somos de sugerir como soluções para a harmonização com o Código de Processo, ou pelo menos aquilo que são os princípios que norteiam a ordem jurídica angolana no que a resolução extrajudicial de conflitos diz respeito, porque ela não se cinge exclusivamente à resolução extrajudicial de conflitos laborais, mas tem uma panóplia generalizada para todas as outras relações jurídico-laborais, outras relações jurídicas que se possam ter, intersubjetivas. Então, somos de sugerir o seguinte, que como redação por 318, independentemente da questão de saber se no Código de Processo nós teremos uma mediação ou conciliação obrigatórias ou não, no caso, a mediação ou conciliação precedente obrigatória ou não, não estou a levantar ainda esta questão, mas a minha posição é mais do que sabida. A redação deveria ser a seguinte: os prazos de prescrição ficam suspensos e os de caducidade interrompidos com a apresentação do pedido de conciliação ou mediação, desde que a contraparte aceite participar do procedimento nos limites de prazos, aqui se poderão colocar de 20 dias, 30 dias, o que for, o que a lei adjetiva definir como prazos a partir da data da notificação para que a parte se pronuncie. Não resolverá o problema de todo, mas pelo menos poderá garantir que de facto a contraparte foi notificada e ela sobre isso respondeu, porque não se vai aqui alimentar, se ganhar tempo para prejudicar depois a demanda, não é? Dizia eu, a ideia que estava a trazer, né? Que o prazo de prescrição fica suspenso e os de caducidade interrompidos com o requerimento de mediação ou de conciliação e até o termo do prazo legal para a apresentação da resposta da contraparte, por exemplo, né? Independentemente disto, de ser ou não ser pronto, se calhar não apresento aqui com uma redação, deixo isso para os especializados em legística poderem fazê-lo da melhor maneira. Vou aqui debitar os meus subsídios e as minhas ideias, se calhar melhor assim. Então, reformulando o que eu vinha dizendo, a ideia seria que, mantendo a possibilidade, e que é nobre, e entenda-se, de suspensão do prazo com o requerimento de mediação ou de conciliação, ou de conciliação, não é? Exatamente para garantir que quem interpuser ou requerer uma via de resolução de conflitos valha tanto quanto a outra. Porque senão eu hoje requero uma mediação, amanhã requero uma conciliação, depois requero outra mediação e depois uma outra conciliação e vou suspendendo o prazo ininterruptamente. Não é essa a ideia que se quer. Relativamente à apresentação do pedido de conciliação, essa suspensão se daria, convinha que tivesse um prazo muito curto para a suspensão, exatamente para não alimentar o uso abusivo desse expediente, de 10 dias, de 5 dias, e que se poderia prolongar por mais um número determinado de dias, até determinado limite que se entender razoável, e aqui na harmonização com o Código de Processo, a contar da data em que a parte contrária é notificada e responde sobre a sua vontade ou não de participar num procedimento de mediação ou de conciliação. Então, eu entendo que dessa forma, se calhar, estaríamos a elaborar melhor, primeiro, garantindo que não seja uma mera apresentação do pedido, mas sim uma apresentação do pedido com viabilidade de realização ou de participação na mediação, ou seja, que a outra parte tenha e manifeste interesse em participar,
Porque, do contrário, numa situação concreta em que a contraparte já inclusive manifestou que não tem interesse em resolver pela via autocompositiva, desde que o A interessado requeira a mediação, suspende-se o prazo. Ou requeira a conciliação, suspende-se o prazo. Mesmo sabendo de antemão que ele não quer. E suspende-se o prazo para quanto tempo? Então, a nossa sugestão é que, tendo que manter nesses termos, que a suspensão fosse por um período muito curto e que houvesse a dilação desse prazo desde que a parte contrária aceitasse de facto ou se manifestasse relativamente ao pedido de mediação que foi realizado ou de conciliação que foi realizado, no sentido de participar ou não participar. E porquê é assim? Porque a autonomia da vontade preside essa forma de resolução de conflitos. E uma vez manifestada a falta de interesse em participar da mediação, ela extingue-se de imediato. Ou seja, o procedimento de mediação ou de conciliação nem sequer começa. Ou seja, não há instalação da mediação. Porque a apresentação do pedido é um ato unilateral de uma das partes. Não se pode, a partir daí, não se pode, entre aspas, né? Pode sim, senhora, mas não é a melhor forma de aferir o desenvolvimento, o desenrolar, a realização de um procedimento de mediação. Na medida em que a apresentação do requerimento ou manifestação de intenção de ver resolvido por mediação não vincula a parte contrária. O que vincula a parte contrária é sim a declaração de aceitação e, com efeito, a posterior instalação da mediação com a ata de missão ou com a realização do termo de mediação. No caso aqui, o termo de início de mediação. A outra parte que se prende com a propositura da ação, a nossa posição é que se faça de modo mais completo e que seja a propositura da ação judicial ou arbitral. E não apenas cingirmos-nos à ação judicial, porque isso pode efetivamente, aliás, fica mais do que claro, que coloca de parte a possibilidade da suspensão ocorrer também por via da interposição da ação arbitral. Ou, no limite, e de forma muito mais gravosa, a nível dessa interpretação, olhando aqui para essa forma mais trágica, diríamos, de ver essa questão, estaria a afastar a arbitrabilidade nos conflitos laborais. Não me parece ser esta a ideia. Poderá até ser, mas não me parece, não quero acreditar que seja essa a ideia, porque estaríamos a caminhar anos-luz para trás depois dos progressos que fizemos com a Lei Geral do Trabalho 2015, sobre esse quesito em particular. No que respeita à competência dos tribunais, a mesma coisa se poderá dizer, ou seja, deixar claro de que no número 1 ou no número 2, ou se calhar no número 4, ou ainda enxertado no número 3, não é? Que a criação e funcionamento e competência territoriais dos tribunais do trabalho e as normas processuais estabelecidas são estabelecidas em legislação própria, não afastando a competência dos tribunais arbitrais que veriam reguladas no Código do Processo do Trabalho ou ainda podia-se remeter à aplicação da Lei da Arbitragem Voluntária. Então, entendo que é possível fazer aqui um arranjo para deixar mais do que evidente de que a competência dos tribunais para a resolução de conflitos de matéria laborais não se restringe nos termos da Constituição, porque aí sim estaríamos a fazer ou a legislar conforme a Constituição e não contrariando a Constituição, não é? Que esses conflitos laborais podem também ser tramitados, podem também ser resolvidos pela via arbitral, ou seja, por tribunais arbitrais. Me parece ser de todo necessário que esta emenda se faça para não causar ruídos na interpretação e, mais grave ainda, na aplicação da lei, excluindo a arbitragem como forma adequada de resolução desses conflitos. Então, é isto que nós queríamos debitar relativamente à Lei Geral do Trabalho, a proposta
da Lei Geral do Trabalho, fazemos fé que de facto se faça uma discussão calorosa e positiva e que se tirem as melhores conclusões possíveis para o bem de todos nós, não é? Porque prestadores de atividade laboral ou empregadores somos todos, se não com uma empresa, por via do contrato de trabalho doméstico. Então é importante de facto que seja legislado da melhor maneira e que se dê a oportunidade de outros métodos de resolução de conflitos, como a mediação, conciliação e arbitragem, serem aplicados de facto às matérias laborais também. Dar-se a oportunidade de se experimentar uma solução bastante positiva, e isso digo olhando para o que se concretiza em Angola, embora muito pouco em matéria de conflitos laborais pela via arbitral, mas olhando também para aquilo que se faz a nível do direito comparado, e percebemos de facto que a mediação e a conciliação e também a arbitragem são vias muito positivas e com efeitos muito úteis naquilo que a resolução de conflito diz respeito. Então, nós ficamos por aqui fazendo votos de que de facto essas contribuições possam ajudar de alguma forma à percepção melhor do conteúdo desses dois artigos e também ao legislador na produção de uma norma melhor que se ajuste a esses interesses que são, na verdade, de todos nós, não é? Melhor os especialistas em legística para produzirem, então, o conteúdo normativo que se pretende adequado para os artigos 318 e 320. Fica a bola para vocês, eu quis retirar-vos e apresentar uma proposta de redação, mas se calhar não, deixo que de facto vocês possam fazer, porque não fiz nenhuma preparação especial para a gravação desse vídeo, então não trago, se calhar num outro momento poderei trazer aqui uma proposta de redação, mas para já ficam esses subsídios para a vossa atenção. Muito obrigado e até o próximo Camacela Atualidade. Estamos juntos.